Aula de pesagem. A gente tem bastante coisa para falar sobre pesagem, vamos fazer algumas contas, mas primeiro de tudo vamos falar sobre a instalação das balanças. Na farmácia magistral nós usamos 3 tipos de balança, de 2 casas, 3 casas e de 4 casas, que é a balança analítica. Todas elas pertencem a uma classe de balanças denominada classe 2, segundo a portaria do Inmetro. Então, isso significa que tem uma legislação específica para essas balanças para seguir. Primeira coisa, chegou no laboratório de manhã, vai ligando todas as balanças, porque precisa deixar ligada por pelo menos 30 minutos para aquecimento do mecanismo das balanças, todas, de 2, de 3 e de 4 casas. Aqui a gente está com uma balança de 2 casas, vamos começar a falar sobre ela primeiro. O que é uma balança de 2 casas? Ela pesa até quilos, no caso dessa aqui, ela é uma 4.400. Ela pesa até 4.000 gramas, que é 4 quilos, e a partir de 400 gramas ela perde uma casa. Antes de começar a falar isso em gramas, 4.000 gramas, 400 gramas, como que é, vamos ver a instalação geral da balança. Primeira coisa, ligou, ok. Meia hora, aqueceu, ok. A balança tem que estar numa superfície plana, rígida. A gente gosta de colocar uma base para a balança, não é necessário, pode ser em cima direto da bancada. Ela tem que estar nivelada, todas as balanças têm um nível. E a gente precisa ajustar esse nível para deixar a balança completamente nivelada, porque senão ela dá erro de pesagem. Então, olha aqui como que é o ajuste desse nível. É um nível de líquido, vejam que ele está fora e tem uma bolhazinha lá dentro. Conforme a gente movimenta a balança, né, essa bolha se movimenta. Então, toda vez que eu ligo uma balança, ajusto uma balança para usar, os pés da balança são giratórios. Alguns modelos são nos pés da frente, outros modelos são no pé de trás. E o que a gente tem que fazer? Girar esses pés até a gente conseguir nivelar a balança, fazer essa bolhazinha entrar exatamente no centro do círculo do nível. O que nós queremos ver agora é esse peso de 20 gramas. Está nivelada a balança. Se eu estivesse com a balança desnivelada, olha o que acontece. O peso varia bastante. Com um pouquinho só que variou a bolha no centro do nível, eu já tive uma variação de mais de 500 miligramas aqui. Então, esse ajuste do nível da balança é importantíssimo para a gente ter precisão nas nossas pesagens. Essa etiquetinha tem todos os dados da balança, então ela é uma 4.400 que pesa no máximo 4.200 gramas. Esse 4.200, que é o 4,2 kg, ela pesa no mínimo 0,5 gramas, então eu posso pôr no mínimo 0,5 gramas, essa é a carga mínima que eu posso pesar, considerando os erros de pesagem que eu posso ter. Se eu pesar qualquer coisa menos do que 0,5 gramas, eu vou ter um erro de pesagem muito alto nessa balança. Esse D é um valor de divisão que a gente vai usar bastante e esse E chama-se valor de verificação. Guardem bem esse D, a gente vai usar esse valor de divisão para a gente fazer a verificação da balança. Antes de começar a trabalhar com a balança, todos os dias a gente precisa verificar se ela está dando o peso certo em todos os pedaços do prato. Então, para a gente saber disso, é padrão a gente fazer uma verificação com um peso padrão no centro do prato e nos 4 quadrantes, em cima, embaixo, à esquerda e à direita. Quando a gente compra uma balança nova na farmácia, tem que comprar um peso padrão também, porque a gente precisa usar um peso padrão para verificar se a balança está pesando tudo certinho. Na farmácia, a gente costuma ter peso padrão de 2 quilos, de 200 gramas, de 20 gramas, de 2 gramas, ou então de 5 quilos, conforme o tipo de balança que a gente usa. Peso padrão de 1 quilo, de 100 gramas, de 10 gramas, cada farmácia tem um jogo, né? No caso aqui, ó, eu tenho um joguinho de pesos padrão, um de 200 gramas, um de 20 gramas e um pezinho padrão de 2 gramas. A gente já vai ver como que usa cada um deles. Peso padrão é um peso que tem exatamente aquela medida.
E por isso, para a gente garantir que ele tem exatamente aquela medida, a gente precisa mandar calibrar em um laboratório terceirizado esses pesos, e aí a gente tem que ter o laudo de calibração desses pesos padrão. Então, o peso padrão é de 200 gramas, ele foi para o laboratório de calibração, no laboratório de metrologia, e foi verificado, ajustado, se necessário, e volta para a farmácia depois com um certificado, um laudo de calibração rastreável pela RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração, e verificado com um selo do Inmetro e tudo mais. As balanças também são verificadas e calibradas periodicamente. Uma vez por ano, no mínimo, a farmácia tem que chamar uma empresa calibradora que abre o mecanismo da balança, faz o teste com um jogo de vários pesos padrão e coloca aqui um selo, um lacre com uma numeração do Inmetro, certificando que essa balança está calibrada e que ela funciona adequadamente em todos os níveis de pesagem que pode se fazer nessa balança dessa capacidade. Então, a calibração externa é uma empresa externa que vem, calibra a balança, está calibrada. Aí, todos os dias, antes de usar, a gente verifica a calibração. Então, a verificação é feita com um peso padrão. Qual o peso padrão que eu uso para fazer a verificação de uma balança? Então, a gente vai ter duas linhas de guia para a gente falar sobre isso. A primeira é o D, que a gente falou agora há pouco. D é o valor de divisão. Então, quando eu vou pôr um peso numa balança, eu posso ter como erro, que é aceitável na verificação, até 2 vezes o D da balança, 2 vezes o valor de divisão da balança. Essa balança de 4.400, nós vimos na etiqueta que ela tem um valor de D igual a 0,01 grama. Isso significa que, durante a verificação, que eu vou pôr o peso médio, o peso padrão, eu vou pôr o peso padrão no prato da balança, esse peso padrão tem que dar o valor certinho dele. Se eu colocar o peso de 20 gramas, igual a gente fez aqui, tem que ler 20 gramas certinho? Ele pode ler mais ou menos 2D. A gente já viu que o D é 0,01 gramas, né? Então, essa setinha aqui significa então, para aquele pezinho de 20 gramas, eu posso ter uma variação de mais ou menos 2 vezes o D, que é 0,02 gramas. Então, agora significa que 20 gramas mais 0,02 vai dar 20,02. 20 gramas menos 0,02 vai dar 19,98 gramas. Então, isso significa que a hora de colocar o peso de 20 gramas na balança, eu posso ter uma variação entre 19,98 até 20,02 e eu vou aprovar a verificação dessa balança. E aí, na hora de verificar a balança, a gente tem uma ficha de verificação, que é uma ficha para cada balança. Cada balança tem a sua. Então, essa aqui é a ficha de verificação que eu anoto a marca da balança, o modelo dela, o número de série da balança. Todas as balanças têm uma etiqueta no verso, atrás delas, né, ou do lado, cada modelo tem de um jeito. Que tem um número de série longo, às vezes tem 10 números, às vezes tem até 14 números. Então, a gente prefere taguear as balanças na farmácia. Coloca uma etiqueta com uma identificação interna da farmácia. Então, pode ser simples, balança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde que eu saiba qual que é o número de série de cada uma. Essa daqui a gente tem uma tag dizendo que ela é a balança K111. Aí tem a K101, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 14. Cada balança recebe uma tag. Então eu coloco essa tag aqui para não ficar escrevendo aquele número extenso de 14 dígitos. E aqui eu vou colocar
verificação, ano 2022, o que mês que é, e tem 30 linhas. Então, cada dia que eu faço a verificação, eu marco no dia certinho do mês que eu estou fazendo. Então, estou fazendo a verificação dessa balança. Vou fazer a verificação dela com o peso de 20 gramas. Já explico por que eu escolhi o de 20 gramas, mas vou fazer agora. Como que a gente faz verificação de balança? Põe o peso no centro. Tá dando 19,99. Ah, não, já entrou pro 20. Então tá ok. E nos 4 quadrantes, em cima, tá dando 20 exato. Embaixo, 20 exato. Do lado esquerdo, 20 exato. Poderia dar 19,99. Ia passar do mesmo jeito, como 19,98 também. E do lado direito, 20 exato. Então, eu verifiquei no centro e nos 4 quadrantes, em cima, embaixo, à esquerda e à direita. Então, eu coloco aqui, peso 20 gramas, situação aprovado. E o laboratorista assina que fez a verificação. Então, essa balança já está pronta para o uso. Ah, mas é com peso de 20 gramas? Por que a gente não faz? Ah, não é com peso de 200 gramas que faz nessa balança? Ah, vamos experimentar com peso de 200 gramas, então. Vocês viram que eu peguei o peso com pinça, né? A gente não pega com a mão para não pôr gordura da mão no peso, porque ele é um peso exato. Então, qualquer coisinha que aderir nesse peso vai marcar na balança. Nessa de 2 casas, nem tanto, mas nas de 3 casas e de 4 casas faz muita diferença. Então, é importante a gente adquirir o hábito, né, de não pôr a mão no peso. Ou pegar com pinça, se forem pesos pequenos, ou pegar com um pano muito macio. Pode ser flanela. As empresas que fazem calibração das balanças nas farmácias, eles usam luvas de flanela para manipular os pesos. E aí, a gente coloca peso de 200. 200 exato. Vamos fazer um exercício aqui? A gente sabe que o D dessa balança é 0,01 grama, né? Então, para o peso de 200 gramas, eu posso ter mais ou menos 0,02 gramas de variação do mesmo jeito. Não importa se pôs o peso de 20 ou de 200 gramas. A variação que eu posso ter na balança é a mesma. Para qualquer pesagem que eu fizer, eu posso ter uma variação de 2D nessa balança. Então, para um peso de 200, o que significa essa variação de 2D? Deixa eu separar aqui. Mais ou menos 2D. Significa que 200 mais 0,02, eu posso ter uma leitura 200,02. E 200 menos 0,02, eu posso ter uma leitura de 199,98. Então, não importa que peso que eu estou pondo, 20 gramas ou 200 gramas, eu posso ter menos 0,02 ou mais 0,02. Ponto. Se eu colocar um peso de 100 gramas, eu posso ter menos 0,02 ou mais 0,02. Por quê? O D dessa balança é que me diz quanto que eu posso variar. Não importa o peso que eu estou colocando aí. Ah, então vamos colocar um peso de 2 quilos, porque essa balança pesa até 4 quilos, né? Ah, então vamos ver como que fica com peso de 2 quilos. Então, peso de 2 quilos, calibrado, com selo de calibração, com laudo de calibração da empresa calibradora. Vamos pegar a flanela, é um Sontara. E aqui vou pôr o peso de 2 quilos, porque essa balança pesa até 4.400 gramas, né? Aqui tá falando máximo 4.200. Então, o máximo que eu posso pôr de carga nessa balança é 4.200. Então, 2 quilos são 2.000 gramas. Coloquei bem no meio aqui. Aí ela tá dando 2.000,1. Cadê a segunda casa? Porque eu só posso ter variação de 0,02. Eu só posso ter variação, né, de 2 vezes o D. O D tem 2 casas. Cadê a segunda casa aqui?
A segunda casa, a gente faz imaginária. É um 0, porque ela não está aparecendo. Então, se ela fosse um 0, eu já passei da tolerância aqui, porque aí significa que seria 2000,10. E eu só posso fazer uma tolerância de 0,02. Ou seja, não dá para verificar essa balança com um peso de 2 quilos. Tirei o peso de 2 quilos, ele continua com uma casa só. Eu apaguei a segunda casa da balança. Vou tarar a balança, pronto, voltou a segunda casa. Por quê? Na etiqueta da balança está contando para gente. O peso máximo é de 4.200. Essa balança é no modelo 4.400. O que significa isso? Que ela pesa até 4 quilos. 4.000 é 4 quilos. 4.000 gramas é 4 quilos. Ela pesa até 4.000 gramas, até 4 quilos, mas a partir de 400 some a última casa. Então, eu não posso verificar essa balança com nenhum peso de 400 gramas ou mais. Porque se eu tiver 400 gramas ou mais, vai sumir a minha casa e eu não vou ver o 2D dela. Então, quando eu vejo a balança D igual a 0,01, 2D vai dar 0,02. Eu tenho que ler duas casas. Ela é 4.400. A partir de 400, a última casa some. Então, eu só posso usar pesos menores do que 400 gramas para verificar essa balança. Eu estou falando 4.000 gramas é igual a 4 quilos. Vamos fazer um resuminho aqui sobre gramas, miligramas e quilogramas, porque isso é muito importante na hora que a gente for pegar as balanças de mais casas, senão fica mais difícil de entender. Vou fazer uma escadinha aqui. Eu tenho miligrama, grama e quilograma. Cada vez que eu desço um degrau dessa escadinha, eu divido por 1.000. Então, se eu tiver 1 grama, 1,0 grama. E quero saber quanto vale isso em miligramas. Vou subir degrau, eu multiplico por 1.000. Então, 1 vezes 1.000, eu vou ter 1.000 miligramas. Se eu descer, 1 grama, quanto que é em quilogramas? Eu estou descendo o degrau, né? Então, eu divido por 1.000, que vai dar 0,001 quilogramas. Por isso que eu falei para vocês, a gente tem, tava falando, né, 4.000 gramas. Vamos pôr os 4.000 gramas aqui. 4.000 gramas. Para transformar em quilogramas, eu estou descendo o degrau, divido por 1.000. Então, 4.000 dividido por 1.000 vai dar 4 quilogramas. Aí, 4.000 gramas, quantos miligramas que é? Aí, multiplico por 1.000, né? Então, eu vou ter 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 milhões de miligramas. Então, essa escadinha funciona assim. Para subir, eu faço vezes 1.000. E para descer, eu faço dividido por 1.000. Ok? Então, quando eu for pesar na balança 500 miligramas, 500 miligramas, quanto dá em gramas? 500, desce um degrau, divide por 1.000. Vai dar 0,500 gramas. Isso daqui, gente, vou pegar outra cor da caneta aqui. É o que a gente lê em todas as balanças. Todas as balanças aparece a casa principal, vírgula, e as outras casas. Então, em todas as balanças, a gente lê o display da balança em gramas. Então, quando eu coloquei o peso de 2 quilos em cima da balança, 2 quilos, vou até fazer aqui com a canetinha, 2 quilos significa 2.000 gramas, né? Sobe o degrau, multiplica por 1.000.
2 quilos dá 2.000 gramas, por isso que a gente viu 2.000 no display da balança. Ah, eu quero pesar, vou fazer uma fórmula, e nessa fórmula precisa pesar 30 miligramas de um princípio ativo. Apaguei a perninha da grama aqui. Aí eu preciso pesar 30 miligramas de um princípio ativo. Tudo bem, eu preciso pesar 30 miligramas de um princípio ativo. Quanto que vai aparecer no display da balança? No display da balança vai aparecer em gramas. Então, se eu vou pesar 30 miligramas, desce um degrauzinho, divide por 1.000. 30 dividido por 1.000 vai dar 0,030. É o que vai aparecer no display da balança. Então, se eu tenho miligramas, eu divido por 1.000 para saber quanto dá em gramas, que é o que vai aparecer no display da balança. Ou então, se eu tenho em quilos, eu multiplico por 1.000 para saber quanto vai dar em gramas. Tá certo? Essa regra, gente, tem que ficar muito bem gravada. Desenha essa escadinha aí, porque é um exercício que com o tempo você faz de cabeça muito rapidamente. Mas pra gente entender agora nesse começo, essa escadinha funciona bem. Então vamos começar com pesagens. Essa aqui é a balança 4.400, ela pesa máximo 4.200 gramas, que está marcado na etiqueta dela, mas a gente não chega na capacidade máxima da balança, que é para preservar o mecanismo dela. Nós colocamos nessa balança, a gente tenta usar as balanças até no máximo a metade da capacidade dela, só para preservar os mecanismos. E no mínimo a gente vai ver quanto que consegue pesar. Essa balança é mais utilizada no laboratório de semissólidos e líquidos, ou então no laboratório de sólidos que pesa grandes quantidades, para fazer shakes, por exemplo, né? Para pesar recipientes. E aí a gente vai colocar recipientes aqui para conter o volume das substâncias, dos insumos que nós vamos pesar. Então, se eu vou usar uma balança dessa para fazer, por exemplo, um creme pequeno de 10 gramas, de 15 gramas, só o grau e pistilo que a gente coloca nela já está dando 366 gramas. Então, eu posso ir até 2 quilos, 2,5 quilos, mais ou menos, que é a metade da capacidade dela, né? Ela é uma que pesa até 4 quilos. Então, tudo bem, eu consigo fazer uma fórmula e ir pesando dentro desse grau as matérias-primas, consigo pesar o creme que eu vou fazer aqui, tiro da balança, faço as homogeneizações, coloco na balança novamente, taro a balança, e a hora que eu taro a balança, eu vou conseguir pesar coisas nela, ou direto em cima dela, se forem líquidos, por exemplo, ou então eu vou utilizar um papel de pesagem, dobro os cantinhos do papel de pesagem, para colocar sobre a balança e pesar o que eu preciso pesar nela, por exemplo, uma matéria-prima em pó, um corticoide, alguma coisa. E aí depois, com papel de pesagem, eu vou transferir o meu produto para o cálice e continuar a preparação. Agora, se eu for fazer uma fórmula maior, então, tarando a balança, vou fazer uma fórmula maior. Só o grau e o pistilo aqui já está dando 830 gramas. Posso continuar usando esse? Posso, consigo usar essa balança com esse grau e pistilo, porque eu posso ir até 2 quilos. Aqui nem cabe 1 quilo de preparação. Ah, mas eu vou usar um grau e um pistilo maior. Aqui eu já estou com grau e pistilo dando 1,250 kg. Eu posso ir até 2 quilos, 2,5 quilos nessa balança. Dá para trabalhar com esse grau nessa balança e preservar o mecanismo dela? Dá. Com um maior do que esse a gente já não aconselha, né? Procura evitar. Então eu vou usar um grau maior do que esse. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar o grau na bancada e vou usar outros recipientes para fazer as pesagens que eu preciso. Ou papel de pesagem, se for pequena quantidade, ou vidro de relógio, se for uma quantidade um pouco maior. Ou então eu vou usar um outro utensílio, um becker, para pesar alguma coisa. Becker é de vidro, só pesa 130 gramas, eu consigo pesar coisas nele e depois transferir para o meu grau de pesagem. Então a gente só está falando da capacidade máxima, a gente quer não ultrapassar
a metade da capacidade máxima dessa balança. Tá ok. Mas quanto é o mínimo que a gente pode pesar nessa balança com segurança? Então agora a gente vai usar a nossa escala. Essa balança está dizendo aqui na etiqueta, conforme a gente viu no começo, que ela pesa no mínimo 0,500 gramas. 0,5 gramas, né? Que no display a gente vê 0,50, porque essa daqui só tem 2 casas depois da vírgula, ok? Só 2 casas. Então, se eu pegar aqui na nossa escala, grama e quilograma. Aqui na etiqueta da balança está dizendo que ela pesa no mínimo de 0,5 gramas. 0,5 gramas. 0,5 gramas é o que eu vejo no display. Aqui o display tem 2 casas depois da vírgula, então ó, segunda casa ficaria 0,50. Em miligramas, quanto que dá isso? Grama para subir para miligrama, multiplico por 1000, né? Então, multiplicando por 1000 dá 500 miligramas, certo? Então, a etiqueta está dizendo que eu posso pesar no mínimo 500 miligramas para dar um erro aceitável de acordo com uma metodologia. Mas a gente não quer o erro aceitável de pesagem de uma balança, que é muito alto para gente. Para a farmácia magistral, um erro tolerável de pesagem é de 0,5%, no máximo 1%. Cada farmácia, né, escolhe de um jeito. A gente vai escolher aqui um erro máximo tolerável de pesagem de 0,5%. Então, se a gente pegar 500 miligramas, vou fazer uma continha aqui embaixo. 500 miligramas vezes 0,5%, quanto que dá? Aí a gente faz a continha, 500 vezes 0,5%. Dá 2,5 miligramas. A gente pegou 500 miligramas, né? 0,5% de erro dá 2,5 miligramas. Então, eu falo que isso é um erro aceitável. Significa que eu posso errar 2,5 miligramas para cima ou para baixo. Ou seja, esse 500 miligramas, deixa eu acertar essa faixinha mais para cá, só para facilitar a nossa visualização aí. 500 miligramas mais 2,5, eu vou ficar com 502,5 miligramas, certo? 500 miligramas menos 2,5, eu vou ficar com 497,5 miligramas. Esse seria o peso que eu poderia ter, essa faixa de peso, para ter um erro aceitável de 0,5%. Mas o meu display lê em gramas, não lê em miligramas. Então, eu tenho que transformar isso em gramas para saber quanto que seria no nosso display. Então, para transformar miligramas em gramas, eu divido por 1000, né? Então, esse 502,5 dividido por 1000 vai dar 0,502,5. Nossa, deu 4 casas. Só que essa minha balança aí só lê 2 casas. Ah, e esse daqui, 497 miligramas dividido por 1000 seria 0,4975. Só que a nossa balança só lê 2 casas. Ah, então para eu só ter 0,5% de erro de pesagem, eu tenho que pesar 0,49 ou 0,500, ou seja, eu só posso fazer pesagem exata. Então 500 miligramas é uma pesagem muito ruim para eu fazer nessa balança, porque ele está me pedindo 4 casas para eu ter um erro de pesagem aceitável. E eu só tenho 2 nessa balança. Então, 500 miligramas já não dá para eu pesar nessa balança com segurança. Eu tenho que ir para a próxima, que seria uma balança de 3 casas. Mas até onde eu posso pesar aqui com segurança e a partir daí ir para a próxima balança, que é a de 3 casas?
Vamos fazer a conta aqui com 1 grama? A gente fez com 500 miligramas, vamos fazer a conta com 1 grama. Se eu pesar 1 grama, 1,00, porque essa balança tem 2 casas, né? Quanto que dá isso em miligramas? Para subir para miligramas, eu multiplico por 1000, né? Então, seriam 1000 miligramas, certo? Considerando que eu quero ter um erro máximo de pesagem de meio por cento, desculpa. Vou lá embaixo. 1000 miligramas vezes meio por cento de erro de pesagem permitido, quanto dá? 1000 vezes 0,5%. Ah, vai dar 5 miligramas. Isso significa que eu posso errar 5 miligramas para cima e 5 miligramas para baixo, para ter uma pesagem boa, né? Então, 1000 miligramas mais 5, eu vou dar 1005 miligramas. 1000 miligramas menos 5, eu vou ter 995 miligramas. Mas no display da minha balança, eu leio em gramas. Então, eu vou dividir isso aqui por 1000 para ver quanto que dá. 1005 miligramas dividido por 1000, eu vou ter 1,005. 995 dividido por 1000, vou ter 0,995. Só que a nossa balança só tem 2 casas. Então, a minha variação de peso para ter um erro de 0,5% de pesagem com 1 grama é pouco aceitável, vamos dizer assim, né? Que eu posso ir de 0,99, 0,99 já estaria errado, né? Porque o 5 arredondaria para 1000, até 1005, mas não dá para ler 1005 porque eu não tenho a terceira casa. Então, 1 grama também não é bom para pesar nessa balança. Eu teria que ir para a balança de 3 casas para pesar 1 grama. Ah, eu estou fazendo uma fórmula e vai 1 grama de depantenol nessa fórmula. 1 grama de depantenol nessa balança, o erro de pesagem vai ser muito grande. Até porque o depantenol é muito viscoso, vocês vão ver nas aulas, né, de semissólidos e líquidos. Então, 1 grama também não é legal. Vamos ver, então, 2 gramas. 2 gramas em miligramas significa, multiplica por 1000, né? 2000 miligramas. Aí, 2000 miligramas... Ai, desci demais aqui, deixa eu subir um pouquinho. 2000 miligramas... vezes 0,5%, que é o máximo de erro de pesagem que eu quero ter, vai dar, faz a continha, 2000 vezes 0,5%, ai, 10 miligramas. Então, eu posso errar 10 miligramas para cima e 10 miligramas para baixo. Então, eu posso ter 2.000 miligramas mais 10, 2.010 miligramas. 2.000 miligramas menos 10, 1.990 miligramas. Ah, mas o display só lê em gramas, então vamos transformar isso em gramas. Para transformar em gramas, eu divido por 1000. Então, 2.010 dividido por 1000, eu vou ter 2,010 gramas. 1.990 dividido por 1000, vou ter 1,990 gramas. A gente não tem a terceira casa nessa balança, então a gente poderia fazer uma pesagem variando entre 1,99 até 2,01, ou seja, só a última casa pode variar umzinho para baixo ou umzinho para cima. É tranquilo fazer essa pesagem? Relativamente tranquilo, só que esse umzinho para baixo, umzinho para cima, no laboratório de semissólidos e líquidos, é muito pouco, porque isso pode ser a quantidade, por exemplo, de um creme. Aí você vai colocar o creme Lanete dentro do seu grau com pistilo. Isso aqui é 10 miligramas, né? Se a gente multiplicar por 1000 aqui, ó, é 10 miligramas de variação.
10 miligramas de um creme para você colocar aqui, gente, é menos do que uma gota. Não dá para colocar 10 miligramas de um creme. Não dá para colocar 10 miligramas de um monte de coisas do laboratório de semissólidos e líquidos, porque a maior parte das coisas são viscosas. Então, isso ainda é uma pesagem difícil. A gente vai chegar num ponto em que uma pesagem é menos difícil quando a gente tiver o equivalente ao peso de aproximadamente uma gota de água, que é 50 miligramas. Então, a gente vai ter uma pesagem mais precisa quando a gente estiver trabalhando com 4 gramas para cima nessa balança. E aí a gente mostra isso com a continha. Quando eu trabalho com 4 gramas, multiplicando por 1000 são 4.000 miligramas, né? 4.000 miligramas com erro de pesagem de 0,5%, 4.000 vezes 0,5%, vai me dar 4.000 vezes 0,5%, 20 miligramas de diferença. Então, eu posso pesar 20 miligramas para cima ou 20 miligramas para baixo. Pesar 4.020 ou 4.000 menos 20, 3.980. Aí a variação aqui, ó, 3.980 para 4.020 dá uma variação de 40 miligramas. É o peso de uma gota da maior parte dos líquidos que a gente trabalha na farmácia. Aí eu consigo ter essa precisão na pesagem, nessa balança de 2 casas. A hora que eu transformo isso daqui em gramas, né, pra gente ver quanto que dá no display da balança, é só dividir por 1000, né? Miligramas para transformar em gramas, eu divido por 1000. Então, isso aqui vai dar 4,020, ou então 3,980. A terceira casa não tem, então a gente tem uma variação de 3,98 para 4,02. Essa aqui a gente consegue fazer, porque se eu colocar uma gota de água aqui, eu vou pesar aproximadamente 40 miligramas. Então, eu consigo fazer uma pesagem precisa. Menos do que 4 gramas na balança de 2 casas não é uma pesagem precisa. A gente vai ter um erro maior do que 0,5% na pesagem. Então, de 4 gramas para baixo, o ideal é eu pesar numa balança de 3 casas. De 4 gramas para cima, eu posso pesar qualquer coisa até a metade da capacidade máxima dessa balança. Passou da metade da capacidade máxima da balança, eu tenho que fracionar a minha pesagem para eu pesar aqui no máximo 2,5 kg de cada vez, quando eu vou fazer recipiente, por exemplo. Vou pesar 2,5 kg de cada coisa para ir somando e fazer um bulk. Vocês vão, né, na aula de sólidos a gente vai ver isso, de 6 quilos, 8 quilos, 10 quilos. Então, eu vou pesando fracionado para não ultrapassar a capacidade máxima da balança. Ou então, eu tenho uma balança maior, que pese 10 quilos, conforme a demanda de cada farmácia. Essa aqui é uma BK400 e tá escrito aqui que ela pesa no máximo 410 gramas e no mínimo 0,02 gramas. Vamos lá para nossa escadinha. Gramas, miligrama, quilograma. Se ela pesa no mínimo 0,02 gramas, para miligramas, 0,02 multiplica por 1000. Aí eu vou ter 0,02, vou ter 20 miligramas, né? Esse número multiplicado por 1000. No display, dá para ver aqui, no display só tem 3 casas. Então, na verdade, a terceira casa eu adiciono aqui só para eu saber a exatidão dessa balança, só para saber a exatidão da pesagem, tá? Então, tá dizendo que ela pesa no mínimo 20 miligramas. Aí a gente vê aqui na balança também que ela tem um E, que é o valor de verificação de 0,01 grama. Então, vamos colocar tudo aqui. Ó, o mínimo é 20 miligramas. O E é 0,01 gramas. Como ela tem 3 casas, a gente adiciona a terceira casa.
E o valor de divisão é 0,001 gramas. Divisão é 0,001, ok? Então, quando a gente multiplica por 20, por 1000, né, para subir aqui para miligramas, só para saber o que significa. Então, ela pesa no mínimo 20 miligramas, o valor de variação dela, de verificação dela é de 10 miligramas e o valor de divisão dela é de 1 miligrama, certo? Só para a gente entender na escala. Então, essa balança é uma BK 400 e tá marcado lá na etiqueta, né? Ela pesa no máximo 410, no mínimo 20 miligramas. O valor de verificação dela é de 10 miligramas, 0,010, e o valor de divisão dela, 0,001. Pronto, eu já sei tudo o que eu preciso para fazer verificação dessa balança. Agora, quando a gente vai fazer verificação, nós já vimos que para uma balança, a verificação deve ser feita com um peso e a variação desse peso pode dar no máximo 2 vezes o D, certo? Então, a variação dessa BK 400 pode dar no máximo verificação. Pode variar no máximo mais ou menos 2D. Então, ela pode variar no máximo mais ou menos 0,002, que a gente multiplicou esse valor aqui por 2. Pronto, eu já sei quanto pode dar de variação nessa balança. Então, que peso que eu posso pôr aqui para verificar? Qualquer peso que não tire a última casa. Essa balança aqui, BK 400, ela é considerada BK 440, que nessa daqui só aparece 400, nas outras tem 440, que significa que ela pesa até 400 gramas, mas a partir de 40 gramas, some a última casa. Então, eu posso pesar aqui, eu sei que eu preciso de 3 casas para verificar essa balança. Então, eu não posso verificar essa balança com nenhum peso que passe desse limite de 40 gramas. Então, eu posso verificar essa balança com pesos menores do que 40 gramas. Então, eu posso verificar essa balança com peso de 20 gramas? Posso. Posso verificar essa balança com um pezinho de 2 gramas? Ó o pezinho de 2 gramas. Posso verificar com ele também. Eu posso verificar essa balança com peso de 200 gramas? Não, porque essa balança é 440. Acima de 40, ela perde a última casa. E a gente quer a última casa para fazer verificação. Então, só posso pesar, conferir, verificar o peso, o funcionamento dessa balança com pesos menores do que 40 gramas. Que a gente sabe que só pode variar a última casa, né? 0,002. Vou usar um peso padrão de 20 gramas. 20 gramas mais 0,002 vai dar 20,002. 20 gramas menos 0,02 vai dar 19,998. Então, é a faixa que eu tenho para aprovar a verificação dessa balança com um peso de 20 gramas. Vamos colocar, a balança já estava ligada, está zerada. Opa, a gente não verificou o nível da balança. Vamos ver? Nossa, olha só, tá muito fora, né? Vamos aqui, ó, tô mexendo os pezinhos de trás da balança, desse daqui é atrás. Sobe, 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 vai um pouquinho mais pro lado. Agora sim, a balança está nivelada.
E só com essa variação que nós fizemos no pezinho da balança, já deu uma variação de 30 miligramas aqui na balança. Então, agora eu estou tarando a balança novamente e a gente vai fazer a verificação no centro e nos 4 quadrantes com o peso de 20 gramas. Lembrando que a gente pode variar de 19,998 até 20,002 com o peso de 20 gramas. 20,0. Quadrante superior, 20,0. Quadrante inferior, 19,998. Esquerdo, 20. Direito, 19,998. Quanto mais precisa for a balança, quanto mais casas ela tiver, mais difícil é a verificação, porque a corrente de ar que passa pela balança também mede. A de 3 casas mede e a analítica muito mais ainda, por isso que a analítica tem uma capela, como a gente vai ver. Quando a gente está no ambiente de pesagem mesmo, que tem proteção em volta, que tem a capela em cima da balança, a verificação é muito mais rápida, porque a estabilização da balança é mais rápida também. Bom, a gente viu que tem variação de 2 miligramas, né, para baixo e em 2 pontos da balança. E isso tem que ser registrado na ficha de registro de verificação da balança diária. Ah, e o peso padrão não está dando certo, eu ponho o peso padrão e ele está dando variação de 6 miligramas e só pode dar variação de 2 miligramas. Pode verificar que o nível da balança precisa ser ajustado, porque as balanças têm uma verificação diária muito constante. Depois da calibração que a gente faz anualmente, a verificação diária é muito constante. Então, com certeza, algum ajuste no nível da balança precisa ser feito, porque qualquer toque que a gente dá no pezinho da balança, que dá um quarto de volta de um giro do pé da balança, a gente já muda 10 miligramas, mais ou menos, no display dela. Se a gente fizer a verificação com o peso de 2 miligramas, é a mesma coisa, de 2 gramas, né? O pezinho de 2 gramas. Eu posso variar 2 miligramas para cima ou 2 miligramas para baixo, do mesmo jeito. Vamos escrever aqui. Se fosse um peso de 2 gramas, aí eu posso ter 2 gramas mais 0,002, 2,002. 2 gramas menos 0,002, 1,998. Qualquer peso menor do que 40 gramas que eu colocar nessa balança, eu posso variar 2 miligramas para cima ou 2 miligramas para baixo. Então, quando eu coloco o pezinho de 2 gramas no centro, ele dá exatamente 2 gramas. Quadrante superior, 1,999. Quadrante inferior, 2 gramas. Quadrante esquerdo, 2,001. Quadrante direito, 2,001. Pronto, todos os pesos passaram. Então, verificação do nível é importante e correntes de ar, ar-condicionado detona a verificação de balança. Vocês estão vendo que essa balança tem uma impressorinha aqui? Isso aqui serve para a gente registrar os pesos que a gente faz nessa balança. Nós vamos fazer na hora da pesagem, a gente vai usar esse equipamento para ver como que é. Vou pesar 4 gramas. Vou ver no display 4,000, né? 4,000, que é 0, tem que dividir por 1000, né? Quando a gente desce. 0,004 quilos. É 4 gramas. Então, isso aqui é o que eu vou estar vendo no display. Aí, nós sabemos que nós estamos trabalhando com um erro máximo de 0,5%, né? Que é um erro super admissível na farmácia. Então, 4 gramas, vou fazer aqui embaixo, 4 gramas vezes 0,5% de erro, que eu quero que seja meu erro máximo, quanto dá? 4 vezes 0,5%.
vai dar 0,02 gramas. Que é isso aqui que eu vejo no display. Só que o display da balança de precisão é de 3 casas, né? Então eu posso pôr até o último zero ali. Bom, o que significa isso? O erro máximo que eu posso ter é esse. Então, de 4 gramas, quanto que eu posso pesar? E agora aqui fica muito mais fácil, porque a margem fica mais fácil de enxergar. 4,000 mais 0,0002 gramas. Isso daqui, gente, 0,02, a hora que eu multiplico por 1000, é 20 miligramas, né? Então, eu posso errar 20 miligramas para cima ou 20 miligramas para baixo. Então, 4 gramas mais 20 miligramas vai dar 4,020. 4 gramas menos 20 miligramas vai dar 3,980. Então, agora fica muito mais fácil eu enxergar para fazer uma pesagem adequada. Eu posso pesar minha matéria-prima de 3,980 até 4,020. Vamos pesar aqui. Bom, são 4 gramas, cabe num papel de pesagem. Então, a gente dobra os cantinhos do papel de pesagem, só para ele aderir melhor no prato. E também fica mais fácil a hora que eu for pôr a matéria-prima em algum lugar, eu só seguro o papel, ó, ele já fica uma canaleta para eu despejar a matéria-prima onde eu quero. Então, ponho o papel de pesagem na balança, ela já foi verificada, já está nivelada, só fazer a pesagem. E aí eu vou pesar 3,980 até 4,020. E aí pronto, eu estou com 4,017, não é 4 exatamente, mas está dentro da margem de erro de 0,5%. Então essa pesagem é considerada uma boa pesagem na farmácia magistral. Eu não preciso ficar acertando 4,000, isso me dá uma melhor produtividade no processo, ok? Ah, e quanto que é o mínimo? Então, a gente já viu, isso aqui era o mínimo da balança de 2 casas, e aí na de 3 casas, vai rapidinho, né? Ó, eu tô mexendo aqui, ela tá mexendo no display. Aí, qual que é o mínimo que eu posso pesar nessa balança de 3 casas? Ela segue mais ou menos a mesma escala. 400 miligramas eu consigo pesar? 100 miligramas eu consigo pesar? Vamos para a nossa escala. Se nessa balança eu for pesar 100 miligramas, e considerando que eu posso ter um erro de pesagem de 0,5%, então 100 vezes 0,5% vai dar igual 100 vezes 0,5%. 0,5 o quê? Miligrama, né? Que eu vim aqui do 100 miligrama. Tá. Só que no display da balança eu vejo em gramas. Então, para descer para grama, eu divido por 1000. Então, 100 miligramas é 0,100. Já tô com os 3 casas aqui, que a gente está na balança de 3 casas. Aí eu posso ter um erro de pesagem de meio, ou seja, de 100 miligramas mais meio, eu posso ter 100,5 miligramas. 100 miligramas menos meio, eu posso ter 99,5, não é isso? Ah, mas eu vou transformar isso aqui em gramas, que é o que aparece no display. Como que teria que aparecer no display? Isso daqui, divide por 1000, tinha que aparecer 0,1005. Já atrapalhou meu cálculo, porque essa balança só mede 3 casas. E a minha faixa
de erro permitido está na quarta casa. Isso significa que eu não posso pesar 100 miligramas nessa balança. Ai, quanto que eu posso pesar então? Vamos pesar 200 miligramas. Se eu pesar 200 miligramas aqui, 200 vezes 0,5% vai ser igual a 1 miligrama. Legal. Então, eu posso variar 200 mais 1, 201. 200 menos 1, 199 miligramas, certo? Para eu transformar isso em gramas, eu vou poder pesar 201 dividido por 1.000, 0,201. 199 dividido por 1.000, 0,199. Ok, agora coube todo mundo na escala dessa balança, né? A variação do erro de pesagem de 0,5% que eu posso admitir cabe em 3 casas. Ah, então eu posso pesar 200 miligramas? Posso. Aonde que está a minha margem de erro? Na última casa. Eu tenho que pesar ou 199 ou 201. Isso não é muito fácil, a gente gasta bastante tempo para pesar isso na balança, porque a margem de erro é muito pequenininha, quer ver? Vamos lá. Tá a balança, vou fazer minha pesagem, 0,199 até 0,201. 0,199 até 0,201. Olha, uma pitadinha que eu dou, ele já sobe 10 aqui, né? Se a gente olhar no final da escala, que na verdade é 1 miligrama. Ai, já passou. Já tá 222. Aí, então eu vou ter que tirar a matéria-prima daqui. E é uma pitadinha de nada, né? 198, 202, passou, vou ter que tirar mais um pouquinho. Ah, mas esse mais um pouquinho tem que ser 1 miligrama só. Aí tá aqui, 0,200. Ok, agora minha pesagem está completa. Agora, eu fiquei aqui muito pertinho da última casa. Dá para pesar? Dá. Conseguimos pesar. Está dentro da margem de erro? Está. Ok, pesagem está aprovada. Agora, se eu pesasse isso numa balança analítica, seria muito mais fácil eu verificar a variação do tamanho de uma pitada para outra. Quanto maior a quantidade que eu peso, maior é a faixa de variação que eu posso ter, porque 0,5% de mais vai ser uma quantidade maior. Quer ver? Vamos fazer a conta aqui se fosse 300 miligramas. 300 miligramas vezes 0,5% vai dar, aí faz a continha, 300 vezes 0,5%. 1,5 miligrama. Então, eu poderia variar esse peso. 300 mais 1,5 ia dar 301,5. E 300 menos 1,5 ia dar 298,5. A hora que eu transformo isso daqui em gramas, divide por 1.000, né? A hora que eu desço, vou dividir por 1.000. Então, isso aqui ia ser 0,315 e aqui 0,2985. Tô com um problema aqui, porque a quarta casa eu não tenho nessa balança. Então, eu só posso variar pelo arredondamento. Aí começa a complicar mais ainda, porque arredondar esse número aqui tem que ser para cima. Quando o número, a quarta casa, que não existe, é 5 ou mais, eu arredondo para cima. Então, eu poderia pesar de 299 até 301, porque eu não tenho a quarta casa, então eu arredondo para 301.
que tem que ficar na faixa menor. Então, isso daqui já não dá certo para nossa pesagem, porque eu estou aqui usando a quarta casa. Então, esse erro vai ser maior do que 0,5% se eu não conseguir acertar exatamente nessa faixa. Poxa vida, de 200 já ficou apertado, de 300 é menos apertado, mas é complexo porque tem a quarta casa. Vamos ver de 400. Se eu pesar 400 miligramas nessa balança, 400 vezes 0,5% de erro de pesagem, faz a continha aí, 400 vezes 0,5%. Eu posso errar 2 miligramas. Aí 400 mais 2 miligramas dá 402. 400 menos 2 miligramas dá 398. Para transformar em grama, divido por 1000. 402 dividido por 1000 vai dar 0,402. Eu adiciono a quarta casa? Não, porque eu só tenho 3 casas nessa balança. Deu 402, é 402. 398 dividido por 1000, 0,398. Pronto, eu não tenho a quarta casa. Simplificou. E aí, o meu processo, eu vou variar de 0,398 até 0,402. Eu vou variar 4 miligramas, né? Que eu posso ter 2 miligramas a mais ou 2 miligramas a menos. Agora é muito mais rápido a pesagem para acertar esse tamanho de pesagem. Vamos lá. Para a balança. Eu posso ir de 0,398 até 402. Pronto. Tô com 0,400. Não precisei tirar mais nada daí. É mais difícil de eu passar do peso. Então, 0,400 gramas, ou seja, 400 miligramas, é o peso ideal para eu conseguir pesar nessa balança sem perder muito tempo. Menos do que 400 miligramas, é mais adequado eu ir para a próxima balança na escala de precisão, que seria a balança analítica de 4 casas. Não tem balança analítica na farmácia? Então a regra é, a partir de 400 miligramas, qualquer coisa que tenha que pesar menos do que 400 miligramas, teria que ser diluída. Diluição 1:10. Significa que eu vou pesar 10 vezes mais a coisa. Em vez de pesar 400 miligramas, eu pesaria um diluído 4.000 gramas. 4.000 miligramas. Aí daria 4 gramas. Aí ficaria fácil de pesar 4 gramas nessa balança. A gente já viu que é muito fácil de pesar, que foi a primeira pesagem que a gente fez. Então a regra é essa. Balança de 3 casas. BK 400, essa daqui. 3 casas, 400 miligramas, eu consigo pesar legal, considerando um máximo de erro de pesagem de 0,5%. Menos do que 400 é contraproducente. É possível até 200. Menos do que 200 não dá, porque obrigatoriamente a variação de peso, para eu ter pouco erro, fica na quarta casa, que a gente não tem nessa. Não tem balança analítica. Menos de 400 miligramas, tem que diluir a matéria-prima para eu poder fazer uma boa pesagem nessa balança. Aproveitando que nós estamos com uma balança de precisão ligada numa impressora, então serve para a gente mostrar como é que a gente pode fazer o registro de uma pesagem para fazer uma segunda conferência da pesagem. Então, uma pessoa pesa, vamos supor, estou pesando aqui uma fórmula que tem que pesar 400 miligramas, como a gente acabou de fazer. Então, eu vou pesar 400 miligramas aqui, e aí eu sei que eu posso ir de 398 até 402. Aí eu vou colocar a matéria-prima. Na hora que, antes de tarar a balança para pesar a próxima substância, aperta a tecla imprime. A impressorinha imprimiu, deixa eu colocar aqui, a hora que eu avanço dá para ver quanto que ela imprimiu aqui, ela imprimiu 0,402. Aí eu taro a balança, vou pesar a próxima substância. Aí a minha próxima substância, por exemplo, eu tenho que pesar 500 miligramas da próxima substância. Eu posso pesar no mesmo papel, desde que seja
num lado diferente do papel, para que no erro, é que estou pesando mesmo esse recipiente aqui, né? Então, eu vou pesar 550, né? Vamos supor, matéria-prima precisa pesar 550 miligramas. Aí, cheguei aqui no 551, imprime e tara. Aí, no ticket de impressão, eu tenho exatamente o peso que foi verificado no display da balança. A hora que eu coloco isso daqui numa ordem de manipulação, posso grampear na ordem de manipulação. Uma outra pessoa pode checar essa pesagem. E aí que a gente chama de duplo cheque da pesagem, que a RDC 67 fala. Uma pessoa pesa e outra confere. Agora, se eu não tiver esse registro, né, não tem uma impressora para pôr na balança, eu posso escrever o valor real que eu usei no display, porque eu não preciso usar aquele valor fechadinho. Eu posso ter uma margem de erro tolerável no meu processo. Por isso, eu preciso registrar de alguma forma quanto foi pesado. Então, se eu estou com uma ordem de manipulação, né? Vamos supor que isso aqui seja uma ordem de manipulação. Eu pesei a substância 1, 0,402. Eu vou marcar na ordem de manipulação quanto que eu pesei realmente. Está escrito lá que a matéria-prima era para pesar 0,400 e eu vou registrar 0,402, porque eu estou dentro da margem de erro. A segunda matéria-prima era para pesar 550 miligramas. Eu pesei 551 miligramas. Eu vou registrar 0,551, porque uma segunda pessoa pode verificar a qualquer momento quanto exatamente foi pesado de matéria-prima para aquela formulação. Isso se chama duplo cheque. E a gente vai ver em várias ocasiões nas aulas, né, de cápsulas a fase, né, de duplo cheque de pesagem, como é que se faz. Ou você faz registrando manualmente a leitura exata do display, ou você usa uma impressora na balança, ou então faz pesagem monitorada, que é a balança ligada num computador e que a gente lê com código de barra a matéria-prima, e conforme a gente vai pesando, a hora que você aperta a tecla tara, o sistema já registra exatamente o que tem no display, na fórmula, dentro do sistema já. E agora, vamos para a balança analítica para a gente ver como é muito mais fácil pesar esses 400 miligramas na balança analítica. Essa é uma balança analítica. A balança analítica tem 4 casas. Aí a gente vai ver aqui na etiqueta, então vamos lá, aqui na etiqueta da balança analítica. Essa é uma modelo, uma Shimatsu, modelo AUY 220. Significa que ela pesa no máximo 200 gramas, mas isso está aqui na etiqueta, ó. Máximo 220 gramas, é o máximo de carga que a gente pode pôr aqui. Mínimo 10 miligramas. Vamos ver no quadro quanto que é 10 miligramas, só para fazer sentido. 10 miligramas, se eu colocar o 10 aí na escadinha, né? De miligrama, grama e quilograma. Se eu tenho 10 miligramas, para descer a escadinha, eu divido por 1000, né? Então, vai dar 0,010. Mas como essa balança é analítica, eu trabalho com 4 casas, eu completo a quarta casa, só para saber como que é a leitura, porque a gente lê o display em gramas, lembra? Tá tudo em miligramas nesse daí. Então, quanto que é 1 miligrama? O que eu vou ver no display? O E é 1 miligrama. E é o número de verificação, né? Então, quanto que é 1 miligrama? Quanto que eu vou ver no display? Esse E, 1 dividido, né? Para descer a gente divide por 1000, 1 dividido por 1000. Então, eu vou ver no display da balança 0,001 e a quarta casa, eu coloco aí o 0. E aí, ela tá falando aqui na etiqueta que o D é 0,1 miligrama. Nossa, esse daqui é o E e o D é igual a 0,1 miligrama. Em gramas, divide por 1000, vai dar quanto? 0,0001. Já está na quarta casa. Então, esse é o meu D.
Aí, se eu sei que esse é o meu D, eu já sei que a hora que eu for fazer a verificação de um peso padrão, o peso padrão pode variar 2 vezes o D, não é isso? Então, meu peso padrão pode variar 2 na última casa, na quarta casa. Outra coisa que eu vejo na etiqueta dessa balança, ela é uma AUY 220. E eu já vi aqui que ela pesa no máximo 220 gramas. Ela pesa no mínimo 10 miligramas, mas ela é 220, significa que a partir de 20 gramas, ela perde uma casa. Se a partir de 20 gramas ela perde uma casa e 2D é igual a 0,0002, eu preciso da quarta casa para fazer a verificação, né? O meu número de divisão vai até a quarta casa. Então, eu só posso usar pesos menores do que 20 gramas nessa balança, porque eu não posso perder a quarta casa para fazer a verificação, certo? Por isso, para verificar essa balança, nós vamos usar um pezinho de 2 gramas, peso padrão de 2 gramas, esse pezinho aqui. Poderia ser de 5, 10, 15, qualquer valor menor do que 20. Bom, antes de começar a verificação, a gente tem que fazer o nivelamento da balança. Dá para ver aqui que a bolha está para baixo, então isso significa que eu tenho que baixar a frente da balança para a bolha subir, certo? Então eu vou girando os pezinhos, tá baixando, então é o contrário. Tem que girar os pezinhos para a bolha ir chegando no centro. Vocês estão vendo que o display vai mudando conforme a bolha vai caminhando ali, né, no sentido do centro, porque o nivelamento faz dar diferença no peso. Olha isso, deu 1,6 miligramas de diferença só de arrumar o nível da balança. Então, a gente tara a balança e ela está pronta para ser verificada. Nivelada, tarada, agora vamos verificar a balança. Só completando aqui, pessoal, esse daqui é o nosso E que a gente vê no display, esse aqui é o nosso D que a gente vê no display, né? Que a gente transformou o E, que é 1 miligrama, em gramas, e o D, que é 0,1 miligrama, transformamos em grama. E aí nós sabemos que na hora que for colocar o peso padrão, nós podemos ter uma variação de 2D para aprovar a verificação da balança. Então, 2 vezes o D, a gente pode ter uma variação de 0,002 para cima e 0,0002 para baixo, num peso de 2 gramas. Vamos ver direto aqui? Ela é tão sensível à balança analítica que a gente usa essas portinhas para fazer a estabilização da balança. Então, eu estou pegando o peso padrão de 2 gramas. Tanto faz, gente, você pode deixar uma portinha fechada e trabalhar só do lado da outra, fica mais estável ainda, não fica passando ar através dela. A gente está abrindo aqui para ver se melhora na filmagem, né? Então, no centro, a gente sabe que a última casa pode variar 2 para cima ou 2 para baixo. Aqui ela está 2 para cima. Quadrante superior. 1 para cima. Quadrante inferior. 2 para cima. Quadrante esquerdo. 2 para cima. E quadrante direito, 2 para cima, 1 para cima. Então, se eu mexer mais um pouquinho no nível dessa balança, eu consigo deixá-la ainda melhor, com uma exatidão ainda melhor. Porque vocês viram, quando a gente mexe no nível da balança, ela muda, né, a posição das casas. Então é isso, gente. A gente já verificou uma balança de 2 casas, de 3 casas e uma analítica. Todas são balanças classe 2. As de 2 casas e 3 casas a gente chama de balança de precisão e a de 4 casas nós chamamos de balança analítica. Agora, então, nós vamos fazer uma pesagem
em cada uma das balanças para ver até onde nós podemos pesar, qual que é a carga mínima que eu posso pesar numa balança para garantir que eu tenho um erro mínimo na farmácia. Vamos para a nossa escadinha de novo. Então, se eu tenho 400 miligramas, o que eu vou ler no display da balança analítica? Para descer, divide por 1.000. 400 dividido por 1.000 vai dar 0,400 e eu vou pôr a quarta casa aqui, porque na balança analítica a gente lê a quarta casa. E nós estamos trabalhando com possibilidade de 0,5% de erro de pesagem. 400 miligramas. A gente quer usar uma margem de erro de pesagem, né? Uma tolerância de erro de pesagem de 0,5%. Então, quanto que é 0,5% de 400 miligramas? É 400 vezes 0,5%. Isso vai dar 2. 2 o quê? Miligrama, né? Eu tô com 400 miligramas vezes 0,5%, vai dar 2 miligrama. Então, numa pesagem de 400 miligramas, eu posso errar 2 miligramas para cima e 2 miligramas para baixo. Ou seja, eu posso pesar 402 miligramas, que é 400 mais 2, e eu posso pesar 398 miligramas, qualquer valor entre 398 e 402. Mas como que eu vejo isso na balança analítica? Na balança analítica, eu vou ver isso dividido, né? Se eu estou descendo, divido por 1.000. Então, na balança analítica, isso daqui eu vou ver dividido por 1.000, 0,402 e a quarta casa. E na balança analítica eu vou ver 0,398 e a última casa. Então, eu posso pesar de 0,3.980 até 0,4.020 gramas, que eu vou estar dentro dessa margem de erro de 0,5%, que é uma margem de erro bem baixa, mas é mais fácil de trabalhar. Agora, na analítica é muito mais fácil a gente fazer, né? Olha, tem uma diferença, na verdade, se a gente olhar aqui, de 20, né? 20 para baixo e 20 para cima quando eu olho na balança analítica. Então, isso é aquela pitadinha que eu já consigo acertar. Vamos ver aqui como que funciona? Vamos pesar 400 miligramas de recipiente na balança analítica. Então, a balança analítica já estava nivelada, já foi verificada. E aí, a gente vai abrir as duas portinhas. Para pesar, a gente usa o papel de filtro, papel de pesagem, faz o vinco dos dois lados. Só que a hora que eu ponho o papel de pesagem aqui, dependendo de quanto eu colocar de matéria-prima nele, eu vou pegar ele pelo cantinho, se tiver muita matéria-prima ele dobra. Então, é mais fácil eu usar a balança analítica com um vidro de relógio, só para eu ter um apoio para pôr e tirar o papel de filtro de dentro dela. Então, a gente coloca o vidro de relógio, o nosso papel de pesagem, fecha a balança, espera estabilizar. A balança analítica demora um pouco mais para estabilizar. Até estabilizar a última casa, ela para, aí ela aparece uma setinha aqui no display dizendo que ela está estabilizada. Aí eu posso tarar a balança e fazer a minha pesagem. Então, agora tarei. Então, eu vou pesar a matéria-prima. Como eu uso um pote grande de matéria-prima, eu vou pesar abrindo uma portinha somente e vou pôr a matéria-prima por essa portinha, só para a gente evitar a passagem de ar por aqui. Se eu fosse canhota, eu abriria essa outra porta. Essa portinha de cima, a gente utiliza mais em controle de qualidade, quando nós queremos pesar líquidos. Então, a gente coloca lá na balança o recipiente que a gente vai pesar e geralmente vem com uma pipeta aqui pingando gotinhas ou com uma pipeta de pasteur pingando líquidos para a gente pingar sempre no centro, dentro do recipiente que está lá. Está tarada a minha balança, vou pegar a matéria-prima,
Tara bonitinha. Eu vou fazer uma pesagem aqui de 400 miligramas de um recipiente. Aí a gente viu que pode ir de 3.980, né, na quarta casa, até 4.020. Então fica mais fácil eu fazer isso com essa variação. Já estou na faixa. Passou de 3.980, eu já estou na faixa, então eu fecho a portinha e espero ela estabilizar. Pronto, eu estou aqui com 0,4006. Estou dentro da minha faixa? Tô. Então essa pesagem é considerada uma pesagem com exatidão suficiente para a manipulação, porque a gente está com menos de 0,5% de erro nessa pesagem. Vejam que é muito diferente da balança de 3 casas, né? A dificuldade que a gente teve para acertar isso na balança de 3 casas. Então, que conclusão que eu tiro disso? A balança de 3 casas pesa até 1 miligrama? Pesa. A divisão dela é 0,001. Mas eu devo pesar 1 miligrama nela? Não. Eu tenho um erro muito grande. Quando eu quero fazer o meu erro chegar no máximo 0,5%, qualquer coisa menor do que 400 miligramas, né? Qualquer coisa menor do que 0,400, eu vou pesar na balança analítica. De 400 miligramas para cima, eu peso na balança de 3 casas, na balança de precisão. Conclusão. Na balança de 2 casas, que a gente pode pesar até 4 quilos, qual que é o mínimo que eu posso pesar para chegar no máximo em 0,5% de erro de pesagem? 4 gramas. Porque aí 0,5% do erro de pesagem vai dar 0,02 gramas. E aí eu consigo medir isso na balança de 2 casas. Aí, qualquer coisa menor do que 4 gramas é mais adequado que eu vá pesar na balança de precisão de 3 casas. Aí na balança de precisão eu posso pesar 400 gramas, 600 gramas, de acordo com o máximo que tem na etiqueta dela. Mas qual que é o mínimo que eu posso pesar nela para ter aquela segurança de chegar no máximo 0,5% de erro de pesagem? 400 miligramas, 0,400. Porque menos do que isso, 0,5% de erro de pesagem já cai na quarta casa. Aí a gente vem para a balança analítica. Então, balança de precisão de 2 casas, no mínimo 4 gramas. Menos de 4 gramas, vou para a balança de 3 casas. Na balança de 3 casas, mínimo 400 miligramas. Menos de 400 miligramas, vou para a balança analítica. Balança analítica, vou pesar mínimo do mínimo do mínimo, mas se eu der muito pouco, por exemplo, 20 miligramas, dá para pesar 20 miligramas na balança analítica? Dá, até dá. Vamos fazer a continha aqui? 20 miligramas. Para descer, divido por 1000. 0,020 e a quarta casa. Consigo pesar 20 miligramas na balança analítica, né? Mas se eu for considerar 0,5%, 20 vezes 0,5%, que é o erro máximo de pesagem que eu quero permitir. Aí eu faço 20 vezes 0,5%, eu posso errar no máximo 0,1 miligrama. Ou seja, eu posso ter 20 mais 0,1 miligrama, então eu vou ter 20,1 miligrama. Ou então, menos 20 menos 0,1 miligrama, eu vou ter 19,9 miligramas. Aí, quando eu transformo isso em gramas, é 20,1 dividido por 1000, né? Que é grama. Então, eu vou ter 0,0201, que é o máximo com o meu erro de pesagem,
Ou então, 19,9 dividido por 1.000 vai ter 0,0199. Então, a margem de erro que eu tenho aqui é de 0,1 miligrama para cima ou 0,1 miligrama para baixo. É muito pouquinho. Vocês já tentaram? Vocês viram quanto tempo demorou para a gente pesar 400 miligramas aí, né? Com uma margem de 2 miligramas no final. Para ter uma margem de 0,1 miligrama no final, até dá para fazer, mas é uma pesagem super demorada, super contraproducente. Então, é aconselhável a partir de 40 miligramas a gente fazer diluição geométrica, que é a outra aula que vocês vão ver. E aí, quando eu faço a diluição geométrica, eu posso pesar esse pó multiplicado por 10, por exemplo. Vocês vão entender direitinho na aula de diluições. Só dizendo para vocês a regrinha da conclusão. Balança de 2 casas. 4 gramas para baixo, eu vou para de 3 casas. Na de 3 casas, 400 miligramas para baixo, eu vou para a analítica. Na analítica, 40 miligramas para baixo, eu obrigatoriamente vou ter que fazer uma diluição. Recado para o farmacêutico. 2D para verificação é uma recomendação do fabricante. Segundo a norma do Inmetro, a gente pode ir até 5D de variação na hora da verificação, 5D de tolerância para o peso padrão. Então, significa que quando eu vou colocar o peso padrão, se eu tiver mais do que 2D de variação no peso, desde que esteja essa variação dentro da especificação até 5D, então tudo bem, não tem problema. Então, meu peso padrão não está mais variando só 2D, já está variando 3D. Já está variando 4D, dá para aprovar ainda a verificação da balança. Mas a gente tem tempo hábil de chamar a manutenção e fazer uma ação corretiva no equipamento para você não chegar a ter uma reprovação. Porque se a gente tiver um peso padrão na hora da verificação que está variando mais do que 5D, a gente tem que reprovar o equipamento para utilização, porque o erro está muito maior do que o tolerável pela norma. É isso aí. Vamos para a próxima aula.